de Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando a Bíblia fala que nós dependemos dele, ela não está mentindo, nós dependemos de tudo dele. Ele nos chama para seguir e diz: as aves dos céus têm ninhos. Por quê? Porque o Senhor deu ninhos a ela. As raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E todos os que seguem o Filho do Homem têm que confiar em Cristo para saber o dia que pode repousar a cabeça e o dia que não pode. Então tudo depende dele. Se ele disser: você é um servo amado, hoje você vai dormir na rua, você vai ter que dormir na rua. Você é um servo amado, mas hoje você vai viver entre os ricos. Você vai viver entre os ricos. Como Paulo disse: eu passei por riqueza e pobreza, eu passei por farturas e secas em minha vida cristã. Por quê? Porque tudo dele dependia de Deus e nada ele reclamou. Tudo envolvia Cristo. Tudo dependia de Cristo, tudo estava em Cristo. Por isso que Paulo não reclamava, por isso que Paulo não achava estranho que um dia ele estava na maior fartura do mundo e no outro ele estava entre cristãos pobres. Ele não reclamava, ele não baixava a cabeça, porque ele sabia que todos os frutos que ele tirar depende unicamente de Cristo. Porque a partir do momento em que nós vamos a Cristo, nossa vida já não é mais nossa, mas nós entregamos o nosso coração e as nossas atitudes a Deus. Frutificar depende de dependência. Frutificar é uma coisa muito mais profunda do que às vezes nós imaginamos, mas nós não estamos preparados para entender isso. E eu quero que você entenda essa questão da frutificação nesses dias que nós vamos passar aqui. Amém? Então, na seguinte questão, no seguinte quadro em que Jesus apresenta, que Ele é o Deus podador, a videira foi Cristo, nós somos simplesmente raminhos que recebem poder, raminhos que recebem palavra. Nessa questão, nós temos que entender que quem dá a palavra é Cristo, quem alimenta os galhos são Cristo. Isso ficou no primeiro tópico e deu para entender. Agora, eis a questão. Quando Deus diz: vós que não dá fruto, vocês que não dão frutos, vocês mesmos, não é por culpa sua. Às vezes isso é uma coisa difícil de engolir, mas Deus permite passar por tempos difíceis para aqueles que verdadeiramente Ele não escolheu cair da videira verdadeira. O tempo de pandemia que nós estamos passando agora, tempos de guerra que nós já passamos, foram momentos cirúrgicos na videira de Deus, onde Deus arrancou todos os galhos podres. Nós estamos passando por um momento de crise, onde igrejas estão fechadas. Nós estamos passando por um momento de frieza espiritual, por esse momento difícil. Mas isso é só para mostrar aqueles que são galhos alimentados por Cristo e aqueles que são secos na videira. Da mesma forma, aqueles que são trigo e aqueles que são joio. Todos os que não forem da vontade de Deus, todos que não estão recebendo a palavra de Cristo em vossos corações, cairão. E só ficará a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo que precisa de uma ajuda espiritual, rogue a Cristo por misericórdia, para que Ele vos alimente em palavra, para que você continue forte na videira de Cristo. Porque nós dependemos unicamente dEle, nós dependemos unicamente da sua misericórdia. E você tem que entender, se você não tiver a humildade de entender isso, você cai. Você tem que ter humildade, não é porque você louva muito, não é porque você é o levita da igreja, não é porque você é o teólogo da igreja, não é porque você é o líder da igreja, o grandão. Não existe isso. Todos somos um em humildade, ajoelhados perante aquele que brilha sobre nós.
Nós somos um que estamos ajoelhados perante Deus. Entenda isso. Baixe a sua cabeça em questão de humildade, porque nada que você faz vem de você. Se você rebaixa as pessoas que estão do seu lado, dizendo que elas não estão no seu nível, se você acha que está na frente de todo mundo, você é um galho seco. Espere a sua hora de cair. Quem é você perto de Cristo? A videira não é você. As coisas não estão centradas em você. As coisas não estão centradas no seu ego. As coisas estão centradas em Cristo. Você é um servo. Não importa se você prega bem, fala bem, não importa se você louva bem, não importa se você é altamente inteligente, não importa, todos somos servos, servos e servos e servos. Somos galhos servos, nascemos para ser escravos de Cristo. Na seguinte questão, continuando, isso é uma questão tão forte, tão profunda, que Jesus mesmo fala que Ele quem dá a palavra para que os galhos continuem fortes. E só para você ver o tamanho da responsabilidade de Deus nisso, Ele diz em Isaías que quando Ele deu seu Filho, Ele olhou para o fruto da sua obra e se alegrou entre nós. Sabe por quê? Porque Ele olhou e disse: Deus, Pai, Tu me plantou entre os homens, eu cresci e dou força aos meus galhinhos para que eles produzam frutos, e nisto eu me alegro. Por isso que quando eu olho para os meus servos na terra, eu olho com alegria, porque tudo do que eles têm, nada são deles, mas somente de Deus Pai e do Filho Jesus Cristo. Então quando o Senhor olha para nós, Ele vê o fruto de sua obra sobre os homens. É como se Ele olhasse e dissesse: para me ver isto de novo, eu morreria novamente no lugar do Cristiano, eu morreria novamente no lugar da Seição, do Dean, para ver esses frutos sendo produzidos. Porque eu estou vendo que dependeu unicamente da minha obra. Eles não têm nada, e mesmo assim, eles entregaram a sua vida, para que eu pudesse salvá-los. Aí está a redenção de Cristo, que começou no Calvário, e depois de 2000 anos, se Cristo não voltar agora, depois de 3.000, 4.000 anos, eu não sei, só sei que enquanto Cristo não voltar, Ele pode ver toda a desgraça do mundo, mas Ele vai olhar unicamente para o seu povo e vai dizer: eu me alegro nos meus filhos. Eu me alegro nos meus filhos porque eles dependem de mim. Eu me alegro nos meus filhos porque eles dependem unicamente da minha obra. Eles não desacreditaram. Não dá para entender, não dá para entender. O cristianismo ele tem mais de 2000 anos. Preste atenção nesse fato. O cristianismo tem mais de 2000 anos. O cristianismo suportou guerra. Suportou não só uma pandemia do coronavírus. Suportou diversas e diversas. Suportou frieza. Suportou heresias em seu tempo. E incrivelmente, o cristianismo não caiu. Depois de 2000 anos enfrentando todo tipo de provação, o cristianismo não cai. Será possível que isso é uma obra de homens? Será possível que isso foi uma coisa inventada de um grande autor? A Bíblia foi escrita em 2000 anos. Teve mais de 60 autores diferentes. Será possível que isso é uma obra de um homem? Toda essa obra não está em nós. Não depende de nós, não está em nossas mãos, está nas mãos de Cristo. Por isso que o cristianismo na história não caiu, por isso que a Bíblia não deixa de ser acreditada, por isso que nós continuamos de pé, por isso que a igreja não cai em meio a tantas impurezas em nosso meio, a tantas heresias, a tantas doenças, a tantas guerras. O cristianismo não cai.
Porque não depende de nós, mas depende daquele que nos dá o fruto, Jesus Cristo. Por isso no versículo 8 é o versículo que mais me alegra, porque Jesus, em meio a este mundo caótico, Ele se alegra em nós. Mais uma vez, eu amo esse versículo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Está entendendo agora? E assim, dando muitos frutos, vós serão meus discípulos neste mundo caído. Dando muito fruto, frutos que não vêm de você, frutos que não vêm das suas boas obras, mas fruto que vem das boas obras de Jesus Cristo. Espero que você entenda isso. Tudo que vem de você é Cristo. Martinho Lutero tinha a famosa citação: tudo que tem de mal em mim sou eu, mas tudo que tem de bom em mim é Cristo. Não tem para onde fugir. Tudo que tem de bom em nós é Cristo. Tudo que tem de mal em nós é a nossa natureza caída. Cristo é nossa dependência diária. Outra coisa de Lutero também que me chama muita atenção. Ele diz: eu dependo muito de Deus, e todas as manhãs, se eu não orar ao menos 2 horas pedindo a Ele essa dependência, o diabo me vence. 2 horas orando pela manhã para vencer o dia, dizendo que depende de Cristo. Isso é um homem que realmente tem as suas bases firmadas na videira. São pessoas assim, não são pessoas perfeitas. Quantas vezes Lutero errou? Quantas vezes homens marcantes na história erraram? Homens da Bíblia, Paulo, Pedro, João. Só que não errou foi Cristo, o restante errou. Então, nós temos que entender isso. Que toda a nossa maldade vem de nós. Mas a partir do momento em que Cristo nos encontra, toda a nossa bondade vem dele. Amém? Essa questão foi uma das visões que eu tenho a respeito da frutificação e da glorificação de Cristo sobre isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. O senhor ele disse que era uma palavra curta, e foi uma palavra curta, acho que não passou nem dos 20 minutos, não sei, não estou marcando. Mas espero que vocês em casa tenham fortalecido a sua fé e que eu tenha ajudado você nesse momento difícil que realmente está sendo chato pra caramba. Mas logo após a gente vai voltar com os cultos e vamos poder nos alegrar juntos novamente, sem ser por live, né? Amém? Então, muito obrigado por mais uma oportunidade e agradeço tanto ao projeto como a Cristo pela participação. Amém?